Meus amados irmãos, eu quero convidá-los para lermos em Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 16. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 16. É uma das partes da Bíblia que quando alguém às vezes chega, aí pula, né? A pessoa diz assim: eu gosto muito das histórias, né? Das narrativas. Agora quando chega em genealogia, fulano, filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano, aí o camarada diz: isso aqui não é inspirado. Parece até que não é inspirado para a pessoa. Aqui não é inspirado não, passa. Mas essas genealogias estão registradas na Bíblia e elas fazem parte da palavra inspirada e inerrante de Deus, e eu creio nisso. São coisas que eu gosto de pregar, são introduções de cartas que as pessoas passam direto, né? É como aquela criança que você começa a contar uma história para ela, ela diz: mas diga logo como foi que aconteceu o final. A gente tem essa tendência de querer ir logo para o cerne da questão e passa as introduções, mas leiamos aqui a palavra de Deus e que o Espírito Santo que inspirou comunique as verdades desse texto em nosso coração. Diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Raabe e Boaz gerou de Rude a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aqui não diz que José gerou Jesus. Quando chega aqui, aí diz assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Meus amados irmãos, o evangelho escrito por Mateus recebe o nome do próprio Mateus. O nome Mateus significa dom de Jeová. Ele também é chamado na Bíblia de Levi. E quem era Mateus? Mateus era um judeu, filho de Alfeu, habitante da cidade marítima de Cafarnaum. Ele habitava em Cafarnaum. E Mateus era um funcionário, uma espécie de funcionário público do Império Romano. Sendo judeu, ele trabalhava para o Império Romano como publicano. E essa informação, essa questão de ser publicano, é onde alguns estudiosos irão afirmar que este é o motivo pelo qual
os judeus, os seus compatriotas, o odiavam e nutriam um sentimento averso ao próprio Mateus, que era judeu. Por quê? Os judeus patriotas, nacionalistas, subjugados por outras nações, por causa da sua desobediência a Deus, Roma estava no comando, Roma estava subjugando Israel. Embora não impedisse a religião, porque isso não era típico do Império Romano quando conquistava uma nação. Roma, quando conquistava uma nação, permitia que aquela nação tivesse a sua própria religião. O que Roma não aceitava, o que Roma não queria, era que houvesse rebelião, revolta contra o jugo romano sobre aquela nação. Mas caso contrário, pegava esse Deus e colocava no panteão romano e não tinha problema nenhum. Mas os judeus que estavam subjugados por Roma, sabendo de outro judeu que trabalhava para Roma, cobrando impostos deles mesmos, eles diziam: não é possível, isso é um traidor, se alguém sem nacionalismo, parece que o sangue judeu não corre nas veias desse cidadão, é que ele está trabalhando para o império que está subjugando a gente. Então Mateus era alguém com essa responsabilidade. Mateus teve um grande privilégio. E qual foi o privilégio? O privilégio de morar em Cafarnaum. Por quê? Porque o próprio Jesus morou e residiu também em Cafarnaum. Imagina você morar numa cidade que Jesus morou. Então Jesus morou em Cafarnaum e operou vários milagres. E Mateus teve o privilégio. Se não presenciou, eu não posso trazer esse dado, porque a Bíblia não traz. Se não presenciou, mas pelo menos ouviu com frequência aquilo que Jesus estava fazendo na cidade de Cafarnaum. Porque segundo o que os evangelhos nos dizem, o que Jesus fez em Cafarnaum repercutiu tanto dentro de Cafarnaum como também nos arredores. Por exemplo, foi em Cafarnaum que Jesus curou aquele criado do centurião. Aquele centurião, capitão de 100, alguém que estava a serviço do Império Romano, que chegou para Jesus e disse: olha, o meu criado está miseravelmente numa situação precária, e eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor tem poder. Aí Jesus disse assim: eu irei e vou dar saúde a ele. Aí o centurião olhou e disse: não, o Senhor não entendeu. Eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Eu sei, porque eu sou uma pessoa que trabalho, eu sou tanto subordinado a alguém, como tenho subordinados, e sei o que significa a ideia de autoridade, e eu sei que o Senhor tem autoridade. Então diga somente uma palavra daqui, distante, e o meu criado vai sarar. Aí Jesus olhou assim e disse: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Vai e te seja feito assim como creste. Quando ele voltou, o criado estava curado. Foi aonde? Foi em Cafarnaum. Mateus capítulo 8, versículo 5. Também foi em Cafarnaum que Jesus curou a sogra de Pedro, e depois ela passou a servir eles. Também foi em Cafarnaum que Jesus curou aquele paralítico. Quem é que já não ouviu uma pregação daquele paralítico? Que a turma levou ele por cima do telhado, porque a fama de Jesus era tão grande, que Jesus tinha que se ausentar. Morando em Cafarnaum, ele tinha que se ausentar de Cafarnaum. Mas uma vez ele estava em Cafarnaum, a multidão soube que ele estava, lotou a casa, de tal forma e maneira, que ninguém poderia nem entrar mais e sair. Mas aqueles homens estavam realmente dispostos a levar aquele paralítico diante de Jesus. Chegaram lá e disseram: como é que a gente vai fazer? Não,
não passa, não passa. E logo um paralítico aqui, como é que passa isso? Não passa a multidão. Então fala o quê? Coloca por cima, meu amigo. Do maligno, de um homem que havia muito tempo que andava subjugado pelo Espírito. Então a Bíblia diz que em Cafarnaum, Jesus abalou a cidade com milagres. Jesus fez tanto milagre em Cafarnaum, que o próprio Mateus, no capítulo 11, vai dizer que Jesus disse assim: ai de ti, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abalada até o inferno. Porque se em Sodoma fossem operados os prodígios que foram operados em ti, eles estariam vivos, ou pelo menos os habitantes de Sodoma com seus descendentes estariam até hoje. Sodoma subsistiria até hoje. Quer dizer, haverá mais rigor para vocês no dia do juízo do que para Sodoma. Então Mateus estava pelo menos ouvindo tudo isso que estava acontecendo. E Jesus teve um encontro com Mateus. E Jesus chamou. E ele deixou a sua profissão e passou a seguir Jesus. E se transformou em alguém que ia trabalhar para ganhar alma para aquele que tinha ganhado a sua alma. Ele se tornou um discípulo e também se tornou um apóstolo. Mateus foi impactado. E Mateus escreve este evangelho, meus amados irmãos, provavelmente entre os anos de 63 a 66, antes da destruição de Jerusalém, antes da destruição do templo no ano 70, liderada pelo general Tito Vespasiano, que depois se tornou imperador de Roma. Mateus registra algo sobre a destruição, mas que iria acontecer, que foi o sermão profético de Jesus, e não um fato como se já tivesse acontecido. Por isso que os estudiosos datam este livro na década de 60 do primeiro século. Ele escreveu para quem? Mateus é um judeu que escreve a princípio para judeus, judeus não convertidos e judeus convertidos. E qual é o propósito do evangelho escrito por Mateus? Quais são as características desse evangelho? Bom, o propósito de Mateus é mostrar que é Jesus de Nazaré. Preste atenção nisso aqui. Qual é o propósito de Mateus? Pelo menos eu penso que é o principal. É mostrar que Jesus de Nazaré, filho biológico de Maria e filho adotivo de José, preste atenção no que eu estou falando. Filho biológico de Maria e filho adotivo de José. Por quê? Porque Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Jesus, quando se fez homem, não deixou de ser Deus, porque foi gerado pelo Espírito Santo. E o propósito de Mateus, judeu, é mostrar para outros judeus que Jesus de Nazaré, filho biológico de Maria e filho adotivo de José, é de fato e verdade o Messias, de quem os profetas, de quem os salmistas e de quem toda a escritura do Antigo Testamento dá testemunho. Então Mateus escreve para mostrar que Jesus é o Messias, Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. É por isso que quando você lê Mateus aqui, quando você lê Mateus, você vai se deparar na leitura do evangelho escrito por Mateus, essas expressões: para se cumprir, como foi dito pelo profeta, para se cumprir as escrituras. Você vai se deparar constantemente, porque ele está mostrando as profecias cumprindo. Pelo menos, ele faz 40 citações diretas, não são indiretas, diretas sobre o cumprimento das profecias na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele é um evangelho a princípio para judeus. Segundo os estudiosos, este evangelho aqui é o evangelho mais judaico dos evangelhos sinóticos. Por exemplo, somente Mateus registra o mandamento de não entrar em cidade de samaritanos, mas ir antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Somente Mateus
começa a falar de Jesus como rei dos judeus no começo do livro, enquanto os outros evangelistas colocam Jesus como rei dos judeus nos últimos capítulos. Somente Mateus chama Jerusalém de cidade santa, e somente Mateus não explica os costumes judaicos neste livro, porque está escrevendo um judeu para outros judeus, e não há necessidade de explicar costumes, haja vista os próprios judeus para quem ele está escrevendo são os praticantes daqueles costumes, enquanto os outros evangelistas, às vezes quando tratam de algum costume judaico, dá uma parcelinha de explicação. Então este evangelho é a princípio para judeus. Agora, por que eu estou dizendo isso? Para a gente entender, irmão. Se eu não fazer isso, se eu não fizer isso, a gente não entende. Eu não posso cair de paraquedas dentro de um texto. Você concorda comigo? Por que ele começa? Por que ele começa o evangelho com a linhagem de Jesus? Por que ele começa com a genealogia? Sabe por quê? Porque os judeus davam muita importância a esse tipo de documento, e ele escreve para provar que Jesus é o Messias, e ele começa o evangelho com o quê? Com um documento que os judeus davam crédito, que era genealogia. E eu vou dar aqui 3 motivos pelos quais os judeus davam crédito às genealogias. Primeiro motivo: depois da conquista de Canaã, era importante determinar o local de residência da família, porque a ocupação da terra era por lei divina segundo as tribos, as famílias e as casas dos pais. Como é que vai saber disso em Canaã, quando chegar em Canaã? Através de genealogia, somente. Conforme Números, capítulo 26, do versículo 52 ao 56, capítulo 33, versículo 54. Se alguém viesse a estabelecer-se num outro território que não fosse o seu próprio, poderia ser qualificado como desertor, conforme Juízes, capítulo 12, versículo 4. Sob certas circunstâncias, a transferência de propriedade requeria acurado conhecimento da linhagem da pessoa. Esse é o primeiro motivo. Segundo, mais tarde em Judá, a sucessão real estava vinculada à linhagem davídica, segundo o que está registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 4. Ou seja, tem que assumir um descendente de Davi. Como é que se sabe? Através de genealogia. Terceiro motivo: depois da volta da Babilônia, uma pessoa que pretendesse possuir prerrogativas sacerdotais tinha de provar sua linhagem sacerdotal. Do contrário, ela ficava excluída do ofício. Nos primórdios da nova dispensação, o cumprimento do dever em conexão com o registro geral, ou alistamento descrito em Lucas capítulo 2, do 1 ao 4, requeria conhecimento do rol dos ancestrais. Então por isso que Mateus começa com uma genealogia. Então vamos aqui para o versículo 1, certo? Depois dessas informações, eu acredito que fica mais fácil entender. Fica ou não fica, irmão? Fica ou não fica? Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de... Vamos lá. Livro da geração de Jesus Cristo. Jesus, ele começa com o nome próprio Jesus. Jesus não é uma tradução. O nome Jesus, o nome próprio Jesus, é uma transliteração do nome hebraico Josué. E o nome Josué significa o quê? Jeová é salvação. Jeová é o Salvador. Jesus é o nome próprio aplicado ao Filho de Deus, que significa a sua natureza humana, a sua encarnação, significa a sua identificação, irmãos, com os pecadores. Não foi Maria, não foi José que escolheram esse nome, mas um anjo apareceu a José em sonho e disse assim: coloque o nome do menino Jesus. Sabe por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus é o nome próprio aplicado ao Filho de Deus, que fala sobre
a sua encarnação e a sua missão. Qual é a missão de Jesus? Qual é a missão de Jesus? Salvar o seu povo dos seus irmãos. Jesus não veio porque não havia filosofia na terra, porque os gregos estavam espalhando filosofia para o mundo inteiro. Era tão forte a filosofia grega que os estudiosos disseram que, embora o Império Romano conquistasse politicamente a Grécia conquistou culturalmente Roma. Enquanto Roma conquistava a Grécia, Grécia estava conquistando Roma culturalmente, por causa do peso da filosofia. Quem é que já não ouviu falar aqui em Sócrates, Aristóteles, Platão? Já ouviram falar nisso? Então Jesus não veio para implantar uma nova filosofia, porque aqui já tinha muita filosofia. Jesus também não veio porque não havia segurança social. Sabe por quê? Porque os romanos tinham guarnições por todos os lugares. Inclusive o apóstolo Paulo só não foi morto por causa de uma guarnição romana. Então Roma não aceitava a rebelião, Roma não aceitava distúrbios sociais. Então a guarnição romana estava ali. Então Jesus não veio porque não tinha segurança pública, irmão. Jesus não veio. Jesus veio não porque não tivesse religião. Não, eu vou lá, vou implantar uma religião porque o mundo está sem religião. Não, você tinha todo o paganismo naquela época. E você tinha quem? Judeus com o judaísmo espalhados por todo o Império Romano, sinagoga para tudo que é lugar. Leia as cartas de Paulo, quando Paulo vai para a Ásia, quando Paulo vai para a Macedônia, quando Paulo vai para a Caia, aonde Paulo chega praticamente tem uma sinagoga, rapaz. Veja como os judeus espalharam isso. Então Jesus veio para quê? Jesus veio, irmão, para fazer aquilo que a filosofia não consegue fazer, para fazer aquilo que o poder público não consegue fazer. Jesus veio para fazer aquilo que a religião não consegue fazer, que é, sabe o que? É reconciliar o homem com Deus. Isto governo, pode ser o melhor governo do mundo, meu irmão, governo de direita, pode estar um cristão no poder, mas só quem reconcilia o pecador com Deus é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi para a cruz e levou sobre ele os nossos pecados, aquilo que fazia separação entre o homem e Deus. Mas ele não é somente Jesus, ele é o quê? Ele é Cristo. Já Cristo não é uma transliteração, é uma tradução. O Christos é uma tradução do hebraico Messias, que significa o quê? Ungido. Ele está dizendo genealogia de Jesus, que se tornou carne, que tem uma missão, mas ele é Cristo, ele é ungido, ele é o Messias. A palavra Cristo aplicada a Jesus também traz a ideia da sua divindade. Ele é homem e ele é Deus. Ele é a pessoa que cumpre as profecias. E essa ordem aqui, Jesus Cristo, porque nos evangelhos e nas cartas você pode encontrar Cristo Jesus ou Senhor Jesus Cristo. Mas essa ordem, Jesus Cristo, segundo alguns estudiosos, pode indicar duas coisas. Primeiro, Jesus, a sua humilhação, a sua morte, a questão da ordem, e Cristo, a sua ressurreição e a sua subida para o céu. Ele é o Cristo que morreu, mas é o Cristo que ressuscitou. E ele continua, ele diz: filho de Davi, filho de... Meu Deus, como a Bíblia... Mas como a Bíblia é precisa. Ele diz, Mateus, escrevendo para judeus, ele é Jesus, Jeová é salvação, ele é o Cristo, é o ungido, é o Messias, e ele é o que? Filho de Davi. Por que filho de Davi? Porque o Messias é
obrigatoriamente da descendência de Davi. A promessa sobre o Messias foi feita a Davi, específica a Davi, que um dos seus descendentes assumiria o trono e o seu reino nunca teria fim. Então ele tinha que vir da onde? Ele tinha que vir da linhagem de Davi. Então, irmão, quando a gente está lendo a Bíblia, que vai pregar sobre Bartimeu, e a gente passa isso, né? Bartimeu diz o quê? Jesus Cristo, filho de quem? Tenha misericórdia de mim. Sabe o que ele está dizendo? Jesus Cristo, filho de Davi, Jesus Cristo ungido, Jesus Cristo Messias, é tu prometido, é você que vai subir no trono, é você que vai reinar eternamente. A mulher cananeia, Roberto Brito, pastor Djalma, a mulher cananeia, Roberto Brito, a mulher cananeia gritou: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus olhou assim: cananeia, está reconhecendo o quê? Que eu sou o Messias, que eu sou ungido. É isto que filho de Davi significa. Mas ele não é somente filho de Davi, ele é o quê? Filho de Abraão. Ou seja, ele é descendente de Abraão, ele é judeu legítimo. Agora, irmão, tem um problema aqui para a gente resolver. Qual o problema? É que ele coloca primeiro filho de Davi para depois colocar filho de Abraão, sendo que Abraão viveu 1000 anos antes de Davi. Por que é que ele não começa com Abraão e depois parte para Davi? Ora, se Abraão viveu 1000 anos antes de Davi, por que não era mais coerente dizer filho de Abraão e depois filho de Davi, obedecendo a ordem cronológica, histórica? Mas por que ele coloca filho de Davi antes e filho de Abraão depois? Segura, vamos aprender com Mateus. Sabe por quê? Porque as promessas feitas a Davi, olha para mim aqui, são específicas. As promessas feitas a Davi são específicas. Já as promessas feitas a Abraão são pessoais, nacionais e universais. Tem uma promessa que foi feita a Abraão da seguinte forma: no teu descendente serão benditas todas as famílias da terra. Então o que é que Mateus está fazendo aqui? Ele está partindo do que é restrito, filho de Davi, compromisso com a promessa feita a Davi, específico a Davi, irmão. Que aqui, ó, a gente é dispensacionalista, é ou não é? Eu sou. Se você não é, eu sei que existem promessas, irmãos, que estão relacionadas somente com Israel. É assim ou não é? Existem promessas específicas somente para Israel, e uma delas é sobre a questão do Messias, que vai restaurar o reino a Israel. Agora existe uma promessa feita a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora olha para mim aqui, mais uma vez, segura. Eu fico mandando olhar para mim assim, porque é só para você não dispersar a atenção, certo? Escuta aqui, alguns estudiosos afirmam que a própria organização dos evangelhos indica isso. Algo que parte do que é restrito para o que é amplo. Segura. Mateus, escrito para judeus. Marcos, escrito para romanos. Lucas, escrito para os gregos. E João, escrito para quem? João 13,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Deus sempre foi esse: ampliar a sua salvação. Tá bom. Agora vamos lá. Você já explicou sobre isso? E eu estou vendo ali que o tempo aqui naquele relógio é 20:48, Roberto? Pronto, eu não quero passar do tempo, porque eu não gosto de passar do tempo. Tá certo, você explicou questões históricas, você explicou muita coisa. Por exemplo, existem muitos reis na genealogia, mas somente um é chamado de rei. Quem é? Davi. Porque esse é o objetivo dele: mostrar que esse descendente, que Jesus cumpre todos os pré-requisitos humanos e divinos para ser o Messias. Este é o Messias. Agora, irmãos, eu quero tirar algumas lições aqui, porque
quando a gente prega, faz a interpretação, a pessoa diz: tá bom, foi bacana, mas isso tem a ver o que comigo? Eu sou aqui, santarritense, né? Eu sou santarritense, o que é que tem a ver isso comigo? Com judeu, Mas vamos lá, eu quero fazer algumas aplicações aqui desse texto, por causa do tempo, para a gente encerrar. Primeira aplicação que eu quero fazer, ou lição que eu quero tirar disso. Primeiro, Mateus registra em seu evangelho verdades históricas e fundamentais da fé, com objetivos evangelísticos, apologéticos e para o fortalecimento da fé dos judeus cristãos. Observação: pela pregação das verdades fundamentais da fé cristã, os perdidos são alcançados, as heresias são destruídas e os crentes são fortalecidos. Você sabe o que foi que Mateus usou para evangelizar? Verdades históricas cumpridas na pessoa de Jesus Cristo. É assim que evangeliza, é assim que ganha almas, é pregando a verdade do evangelho, e não aproveitando o mês de junho para fazer o arraiá cristão, o arraiá gospel, para distribuir comida típica na frente da igreja, para atrair como um meio pragmático as pessoas. Irmãos, evangelho não funciona assim. Nós não precisamos de meios carnais para pregar o evangelho. Olha como Mateus prega: se cumpriu, para se cumprir, é Bíblia, é mostrando o cumprimento das profecias. E como é que nós devemos evangelizar? Mostrando o evangelho, as verdades divinas, históricas do Cristo que se fez carne, porque somente isto é o poder de Deus. Por que é que se prega tanto no Brasil e se tem pouca conversão? Eu não estou dizendo que tem poucos evangélicos, as igrejas por aí estão lotadas. Eu estou falando de verdadeiras conversões, porque não se tem um evangelho puro, não se tem um evangelho genuíno, não se tem um evangelho bíblico, não se tem um evangelho cristocêntrico. Um pastor nos Estados Unidos, o John MacArthur, ele conta em seu livro Defesa pela Verdade que alguns pastores americanos têm uma prancheta para perguntar o que é que as pessoas querem ver no culto. Você quer ver o quê? Se a pessoa disser: eu quero ver um palhaço lá no domingo pulando, fazendo umas firulas lá, né? Aí o pastor vai e traz. Não, igreja não é isto. Nós não estamos aqui para agradar os pecadores. Nós estamos aqui para quê? Para pregarmos o evangelho, que é poder de Deus, poder para transformá-los, poder para mudá-los e poder para mudar o curso da vida deles. Esta deve ser a nossa pregação. Segunda lição que eu aprendo, irmãos: Deus sempre cumpre aquilo que Ele promete. As promessas feitas a Abraão e a Davi com relação ao Messias foram e serão todas cumpridas cabalmente. Deus cumpre aquilo que Ele fala. Deus tem autoridade, Deus tem poder. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é viva, é eficaz. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos: nós estamos vivendo um momento difícil, de pandemia, um momento em que as aflições estão mais expostas, pessoas depressivas dentro de casa, o jornal só na sua tendência às vezes contra o governo, trazendo terrorismo, e as pessoas estão dentro de casa. Ora, o Brasil já é o país mais ansioso do mundo, segundo pesquisa, o país mais ansioso do mundo é o Brasil. Ansiedade vem do grego estrangulamento, taquicardia, sudorese, manchas na pele, a pessoa rói as unhas. Já viu pessoas que não aguentam, roendo as unhas? Agora imagine uma pessoa dessa dentro de casa e a televisão lá: morte, 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 morte. Aí a pessoa, o coração começa a acelerar: meu Deus, eu vou morrer, eu não vou mais sair de casa, o que é que eu vou fazer? Toma banho de álcool em gel, bota álcool em gel na cama. Irmão, eu sei que nós temos que ter cuidado. Olha aqui a igreja, pessoas de máscara. O irmão ali eu fui recepcionado com o irmão
colocando álcool em gel, a gente faz a nossa responsabilidade de cidadão. Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa: nós cremos que o nosso Deus cumpre as suas promessas, e existem promessas com relação à igreja, e nós temos que olhar para as promessas de Deus, nós temos que olhar para aquilo que nos traz esperança, e o que Jesus falou para a igreja vai se cumprir. Terceira lição: Deus é soberano na condução dos seus eternos propósitos, dentro do tempo e da história. Nada poderá impedir os seus planos. Olha para mim, você sabe quem é que está na genealogia de Jesus? Manassés, irmão. Leia a história do rei Manassés. Meu amigo, o cara era terrível, era um ímpio, mas o fato dele estar na genealogia impediu o que Deus queria fazer? Não. Sabe por quê? Porque Deus comanda tudo. Deus é soberano. Quem está segurando nas rédeas do universo é Deus. Irmãos, não existe 1 milímetro que não esteja sob o controle da soberania de Deus. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus está no controle de todas as coisas, e não importa o que aconteça, Ele vai conduzir a história conforme a sua vontade. Você já viu como é que acontece os rios? Os grandes rios. Como é que os rios nascem, né? Nas fontes, e eles vêm. Aí o rio às vezes vai para cá, o rio vai para lá, aí o rio volta, parece que vai dar uma subida, aí cai de novo, vem, mas ele tem que parar onde? Ele tem que ir para o mar. Assim é a história está dando curvas. Aí a gente pensa assim que, meu Deus, cadê o negócio aqui? Cadê Deus? Deus está conduzindo. É Deus quem coloca reis, é Deus quem tira reis, é Deus quem está no governo, é Deus quem manda. Deus é o soberano, Deus está no controle. Eu disse numa live, pastor Djalma, escuta o que eu vou dizer. Eu disse numa live, para encerrar aqui, que tem pregador que quer animar a igreja. Aí ele diz assim: Deus se levantou do trono agora ao teu favor. Aí a igreja, aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque parece que ninguém acredita que Deus possa fazer alguma coisa mais sentado, né? Aí quando diz, Deus se levantou do trono, agora glória. Irmão, Isaías capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, o homem que eu pensava que ia trazer a nação para o trilho, no ano que morreu o rei Uzias, que eu estava lá depressivo, aflito, angustiado, dizendo, e agora o que será? Aí eu fui para o templo, eu fui buscar, e sabe o que aconteceu? Ele disse, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime. Ele perdeu o trono na terra, agora Deus não perde o trono no céu. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Eu estou no comando, eu estou no controle, eu sou aquele que mando. Fecho a minha Bíblia, 1º século, Tiago morto à espada, Paulo morto decapitado, Pedro crucificado, o resto dos apóstolos mortos, João lançado na ilha de Pátimos para ser comido pelas feras. Roma bateu no peito e disse, pronto, acabou. Vocês, autoridades judaicas aí, sosseguem, porque nós sepultamos essa seita. Acabou. Só tem um deles lá, apóstolo, está na ilha de Pátimos para ser comido pelas feras. Capítulo 4 de Apocalipse. E a voz que tinha falado comigo como de trombeta disse, sobe aqui. Mas antes da voz dizer sobe aqui, ele disse, e vi uma porta aberta no céu. E vi uma porta aberta onde? Quando todas as portas se fecharem aqui para a igreja, sempre haverá uma porta aberta no céu. Sobe aqui. Tiago, abre a tua Bíblia aí em Apocalipse, que eu vou encerrar, capítulo 4. Eu quero que você diga, Tiago, qual foi a primeira coisa que João viu
quando chegou lá no céu. Para a gente encerrar, a primeira coisa que ele viu é Apocalipse capítulo 4. Mas falando comigo com trombeta, disse: suba para cá e mostrarei o que deve acontecer. Mostrarei o que deve acontecer, porque ela é que manda, né? Agora continua. Diante de mim estava o quê? Segura. Trono fala de poder, de glória, de domínio. Quando Roma bateu no peito e disse: sepultamos eles, João vê um trono no céu. Ou seja, a igreja começa agora, meu amigo. E depois de 2000 anos, aonde é que nós estamos? Estamos em Santa Rita, dando glória a Jesus e pregando que Deus é soberano. E daqui para frente não vai ser diferente. Deus está no controle, Deus está no comando, Deus está governando a história. E eu quero dizer para você aqui, isso não é palavra de pregador que quer animar ninguém não. Mas se você está nessa estatística de ansiedade descontrolada, se você não consegue dormir à noite, se você vive altamente preocupado, uma ocupação prévia, o problema vem lá no Japão e você já está lutando com ele aqui agora. Quando o problema chegar, tu não tens mais força, tu não tem mais condições de lutar. Ele só vai fazer assim, ó. Você vive ansioso, não consegue dormir. Tem pessoas, Roberto Brito, que o filho dela tem 2 anos de idade, ela já está assim: meu Deus, o que é que vai ser do meu filho quando completar 20? Meu irmão, deixa esse bendito completar 20 primeiro, para você saber, vai fazendo a tua parte. Agora você morrer antes, por algo que nem vai acontecer. Por que nem vai acontecer? Segundo pesquisa, 85% das coisas pelas quais nós nos preocupamos nunca irão acontecer, e você está se matando por uma coisa que não vai acontecer. Mas eu quero aconselhar você, fazer sabe o que? Confia no Senhor, descansa nele. Sabe por quê? Chega em casa, eu sou sertanejo, né? Então de vez em quando eu como um pedaço de rapadura, tomo um copo com água, não como coisa pesada, né? Para não ter dificuldade para o sono, né? Aí como um pedaço de rapadura, tomo um copo d'água, vamos dormir. Vamos colocar a cabeça no travesseiro, meu amigo, e vamos dormir. Não, eu estou preocupado aqui. Aí vira para cá, aí vira para lá. Salvo problemas, pessoas que têm problema de insônia, problemas biológicos, orgânicos de insônia. Mas salvo essas pessoas, pessoa boa de saúde, meu Deus do céu, comendo 3 vezes por dia, não está conseguindo dormir. E tem crente assim. Dorme, meu irmão bendito. Enquanto você dorme, Deus cuida de você. Enquanto você dorme, Deus vela por você. Aleluia. Quem acredita nisso? Faça o que você puder. Bote um cadeado no portão da casa. Estou mandando ninguém ser irresponsável. Se policie, ande no horário certo. Não entre em boca determinados horários. Vigie. Saiba com quem você anda. Quer criar um cachorro? Tem gente que diz: eu quero criar um pitbull. Eu quero criar um pitbull, porque quando o ladrão riscar ali, o pitbull. Faça o que você puder. Compre 10 pitbull, coloque lá no muro da sua casa. Eu só quero dizer uma coisa para você: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Faça o que você puder. Mas você chegou até aqui, sabe por quê? Não porque você é bom para se livrar. Você chegou aqui porque existe um Deus que controla a história e livrou você e guardou você. O Evangelho de Mateus mostra isso. Deus está no comando. Não importa o que aconteça, Deus está trabalhando por nós. Quem pode dizer amém?